Oi, gente, o Amigo Animal está começando e hoje a gente tem uma matéria super interessante para mostrar para vocês. Vamos lá? Eu quero conversar com vocês hoje sobre a medicina veterinária tradicional chinesa. Eu estou aqui do lado da doutora Cecília, que é uma médica veterinária que trabalha exclusivamente com medicina tradicional chinesa, com anos de experiência, que recebe estudantes de várias partes do país vindo fazer estágio e que a gente tem orgulho de tê-la aqui em Santos. É a primeira clínica veterinária de acupuntura do país, né? Depois surgiram outras. E a gente quer conversar com vocês hoje sobre uma técnica que abala muito, que afeta a questão psicológica dos animais. A gente acha que o animal só deve ser tratado, muitas pessoas acham, quando ele tem algum problema físico. Mas os animais têm problemas emocionais e a gente insiste sempre em falar isso no programa, que às vezes se tornam problemas psicossomáticos, se tornam problemas físicos e pode levar até esse animal à morte. Uma das técnicas desenvolvidas pela medicina oriental chinesa é a técnica do Gua Sha, que a doutora Cecília, que está aqui do meu lado, vai falar um pouquinho sobre isso. E esse aqui é o Bob, essa é a doutora Cecília, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa técnica e fazer no Bob. Tudo bem, doutora? Obrigada mais uma vez por receber a gente já bateu papo algumas vezes sobre a medicina tradicional e eu gostaria que você falasse com as pessoas sobre o que é o Gua Sha, em que casos ele é aplicado e qual é a forma de manipular o animal. Então, o Gua Sha é uma técnica bem antiga da China, uma das mais antigas, porque eles usavam uma espátula feita de chifre de boi ou de búfalo e o óleo para massagem, que é o óleo de Gua Sha. E aí, assim, essa técnica consiste na massagem, só que não é uma massagem só comum como fazem os profissionais dessa área. A gente faz a massagem no caminho do meridiano. Então, a gente fala que quando tem uma patologia, ou a gente tem um acúmulo de Qi, ou a gente tem uma estagnação de Qi, ou uma estase. Então, quando a gente faz a massagem, nada mais, nada menos, a gente está o quê? Desmanchando esse acúmulo de energia, que é o que causa dor. O Qi, você explica para as pessoas o Qi. Muito bom. O Qi é a energia que a gente tem que circula no nosso corpo. Eu costumo explicar para os proprietários que a gente tem veias onde correm o sangue, correm os vasos sanguíneos. No nosso corpo, a gente tem canais de energia, que são chamados meridianos. Então, nesses meridianos, é um dos caminhos onde percorre esse Qi, que é a energia que nutre o nosso corpo energeticamente. Todo ser vivo tem Qi? Sim, todo. Todo ser vivo tem. Tanto é que tem acupuntura em planta também. Então, legal isso. Quando a gente manipula essa energia, é que a gente está fazendo com que o Qi circule adequadamente, porque quando ele circula adequadamente é que confere saúde. Quando há uma concentração de energia em algum ponto do corpo, é quando há, vamos dizer assim, uma energia ruim que se concentrou e causa doença, dor, alguma coisa. É mais ou menos isso, rudemente falando? É mais fácil falar como o trenzinho de uma criança. Quando o trenzinho descarrilha, acumula os vagões, certo? Então, o Qi tem que estar circulando o tempo todo nesses canais, nesses meridianos, para conferir saúde. Quando ocorre qualquer problema, parou, descarrilhou, acumulou, então o Qi não consegue passar, tem alguma coisa impedindo, você bateu o braço, você impede a sua circulação energética, não fica uma marca roxa, vermelha, inchada. Então, a gente fala que o Qi parou ali, ele não está conseguindo chegar nos pontos dos seus dedos, por exemplo. Então, nesse caso, essa técnica do Gua Sha é para desmanchar esses acúmulos de Qi.
Isso, a gente pode falar que seria para desmanchar esses acúmulos. A gente vai estar dispersando. Quais casos acontecem, são mais indicados? Então, aqui no Brasil, a gente acaba utilizando mais para patologias que o animal tem dor, assim, por exemplo, na coluna, nos membros, problemas osteoarticulares. Mas o que a gente não sabe é que na China antiga, até para desidratação, eles usavam essa técnica. Porque você tem como expulsar o calor, que é considerado um patógeno também do seu corpo. Fazendo o quê? A manipulação no canal do meridiano, então você expulsa o calor, que o calor na medicina chinesa é chamado de patógeno. Ai, que legal. Então, tinha uma desidratação. Uma criança desidratada, era utilizada a técnica do gua sha para que esse calor se dispersasse ou o calor acumulado se espalhasse pelo corpo e diminuísse automaticamente. Isso, porque assim, essa técnica nos últimos 10 anos é que tem sido voltou a ser explorada, porque ela não era assim muito lembrada, mas ela é uma das técnicas mais antigas da China e é uma técnica barata, o custo dela não é tão alto, porque eles faziam até os próprios óleos para fazer as unções, para fazer as massagens, e a espátula eles mesmos confeccionavam do chifre, do boi ou do búfalo. Você pode mostrar pra gente? No caso do Bob, o Bob tem probleminha de coluna. O dele, graças a Deus, não é um problema dos mais sérios, é que assim, ele é muito espoleta, aí ele pulou, se machucou, ficou mancando, ficou com dificuldade de locomoção, ele já está até melhor, mas ele veio aqui só para demonstrar a técnica pra gente hoje. Faz tempo, Maria Rita, que ele faz tratamento? Ele está, acho que na terceira aplicação de acupuntura para a coluna. Como a doutora Cecília falou, ele levou um tombo e aí andava com um probleminha na coluna, então ele fez 4 sessões, 3 sessões, né, doutora Cecília? 3 sessões. Você nota que ele fica mais calmo? O que você nota quando você chega em casa com ele? Ele é bem calmo, o cachorro em si, ele é bem calminho, ele é muito bonzinho e ele é calmo, mas ele melhorou bastante depois que ele está começando a fazer acupuntura. Cecília, quanto tempo leva essas massagens? O tempo que o animal pedir. Porque assim, quando o animal está com a estagnação, quando você passa, ela dá tipo um tranquinho. E aí, quando você vai terminando a massagem, depois ele passa facilmente. É que ele já está em tratamento. Mas se ele tivesse com dor, a gente ao passar a espátula, ela ia dar como se fosse um tranquinho. Porque você sente que tem a estagnação de energia ali naquele local. Quando é que você percebe que acabou a massagem? Como é que o animal reage para você saber que acabou? Ele fica quietinho, ele deixa você fazer. E você viu que ele deu uma sacudida? Geralmente eles dão uma sacudida quando a gente está acabando também. Eles se sentem relaxados. Então é sinal de que a evolução dele tá boa, ao ponto dele já... Ele se dá alta, né? Ele se dá alta, eu sempre falo isso. Né? E aqui assim, o primeiro movimento é este aqui, ó. Que é ao longo do canal do meridiano, a gente vai passando a espátula. Eu vou só demonstrar alguns movimentos, que é o principal, que quando a gente passa ao longo do canal. Aí depois a gente vai massageando como se fosse cada ponto do meridiano. E a gente vai fazendo uma pequena pressão, ó. E ó, tá vendo? Tem lugar que ele reclama. É isso, calma, Bob. Você não tá apertando muito, então já tem sensibilidade nesse local. Tem sensibilidade. A outra é com a espátula fazendo uma pressão e a gente puxa, ó. Por último, a gente acaba fazendo isso aqui, ó. Ele vem aqui para apanhar. Ah, mas isso é gostoso de fazer. Ó, tá vendo? Ai, que legal. E assim, por que foi rápido nele? Porque ele já não tá com dor, entendeu? Porque quando o animalzinho tá com dor, essa manipulação demora mais. Mas quando a gente começa a dar essa batidinha, é quando ele se sacode inteiro. Que coisa, gente. Essa é a alta dele, né? Acabou. Ele se dá alta. Mas a gente pega e fala que tá batendo nele um pouquinho. Né, Bob? Muito bem, garotão. Isso é semanal?
É 2 vezes por semana? Qual é a periodicidade disso? Sim, geralmente se faz no máximo 2 vezes por semana, porque quando o animal está com dor, quando a gente faz essa manipulação, a gente abre a pele aqui, vão surgir alguns pontinhos vermelhos, que é justamente onde tem estagnação de energia. No caso dele, a pele está branquinha, vocês podem olhar aqui, ó. Mas quando o animal está com uma patologia, uma hérnia de disco, uma calcificação de disco, que tem a dor aqui no local, então tem o acúmulo de energia. Quando a gente passa a espátula, ela vai dar aquele tranco que eu expliquei. E é batata, você vai ali, abre o pelinho, parece a gente chama de peteca, é como se fosse assim, uma marquinha vermelha que aparece. Parece pontinho de sarampo. Isso, mais ou menos isso. E você vê bem evidente. E é justamente nesse local que você tem que tratar com acupuntura. Ele ajuda até no diagnóstico. Então, é por isso que os chineses assim, fazem acupuntura desde sempre. Não tinha raio-x naquela época. Eles tinham como fazer o diagnóstico e confirmar o diagnóstico deles também através dessa massagem. Obrigada, Cecília. Obrigada, Maria Rita, por mostrar o Bob pra gente. E obrigada ao Bob, né, que é o artista principal, né, filho? Tu vai dormir, tô com inveja de ti.